minha irmã. 41º dia da nossa mistagogia. Estamos na reta final, quase na última semana. Mais 2 encontros com São João Crisóstomo e entramos na 7ª semana. Vamos aproveitar então esses nossos 2 últimos encontros, onde ele continua dessa vez a nos falar sobre o sacramento da ordem. Vamos ver o que ele nos separou no dia de hoje. Pai de todos, embaixador na terra. As relações do padre com seu povo envolvem muita dificuldade. Mas suas dificuldades não são nada comparada com suas relações com Deus. Isso requer maior e mais sincera seriedade. O que São João Crisóstomo está querendo dizer aqui? A vida de um sacerdote não é fácil. Ele enfrenta solidão, renúncia. Imagine só, o que eu acho que, na minha opinião, é o lado mais difícil. Todo sacerdote abraçou o sacerdócio porque imaginou que pudesse transformar esse reino e fazer desse mundo algo mais digno de Cristo. Ao abraçar o sacerdócio, ele imaginou que ele faria grande diferença na humanidade. E o que ele encontra, depois de ter renunciado à carreira, à família, ao futuro, à prosperidade, o que ele encontra? Ovelhas mal-humoradas, gente teimosa, gente que nunca tem tempo para contribuir, para participar, que não abre o coração endurecido para Deus. E como robozinhos, muitas vezes vão à missa todos os domingos, cumpriram sua obrigação e voltam para suas casas as mesmas pessoas que chegaram. Quando aquele sacerdote pensava que com sua palavra, com a sua serviço, com seu ministério, as paróquias deles seriam um Pentecostes constante. Duro para eles. Mas o que São João Crisóstomo está dizendo que nos consola é que todas essas dificuldades, na verdade, ficam apagadas diante da relação que um sacerdote pode desenvolver com o próprio Deus. As ovelhas vão deixá-lo na mão, vão desiludi-lo, vão desapontá-lo, mas Deus não. Se o sacerdote fixa o seu ministério nas ovelhas, ele será sempre frustrado. Mas se ele serve as ovelhas por causa de Deus, ele encontra sempre o refrigério para sua alma, que mantém a sua vocação sempre acesa e viçosa. Ele atua aqui, diz São João Crisóstomo, como embaixador em nome de toda a cidade. E por que devo parar na cidade, diz São João? Como embaixador em nome do mundo inteiro. Ele é aquele que vai fazer a ligação entre o céu e a terra. Muito mais do que qualquer diplomata é chamado a fazer. Porque ele tem uma conexão direta com aquele que pode resolver, com aquele que faz a diferença, que é Deus. Ele ora que Deus seja misericordioso em relação aos pecados de todos, não apenas dos vivos, mas também dos mortos. Então é aquele que intercede por todos nós. Que tipo de homem ele deve ser então? Eu acho que o modelo de Moisés e de Elias, de São João Crisóstomo, é insuficiente para esse tipo de oração. É como se ele, na verdade, fosse um pai de todos. Daí o nome que a igreja escolheu dar para esses sacerdotes. Padre, que quer dizer pai em espanhol. Como papa, quer dizer pai em italiano. A função deles é uma só. É tomar conta dos filhos de Deus, como Deus mesmo tomaria. Então ele está representando o próprio pai, cuidando dos seus filhos.
Essa é a função de um sacerdote. Ele se aproxima de Deus implorando que suas guerras possam ser extintas em todos os lugares. E como precisamos desses sacerdotes pedindo isso no momento que nós estamos vivendo no mundo? Guerra na Rússia, guerra em Israel. Nós queremos paz na humanidade. Guerra dentro das cidades, dentro das famílias, dentro das casas. Nós queremos paz. Como precisamos de homens como sacerdotes para levar esse pedido de paz para Deus. Ele pede paz em abundância e uma rápida libertação de todos os males que incomodam cada pessoa, pública ou privada. Além disso, o padre deve superar aqueles por quem ele ora de todas as maneiras. O que ele quer dizer com isso? O padre tem que ser sempre um modelo de vida. Se o padre quer que a ovelha seja paciente, ele tem que ser duplamente paciente. Se ele quer que a ovelha seja misericordiosa, ele tem que ser 2 vezes misericordioso. Se ele quer que a ovelha seja uma ouvinte atenta, ele tem que ouvir 2 vezes mais. Se ele quer que a ovelha seja alguém que consola, ele tem que consolar. Então, na verdade, ele tem que superar aqueles por quem ele ora de todas as maneiras, como os governantes devem superar os seus súditos, serem modelos de vida para eles. Nem sempre isso funciona, né? São João Crisóstomo deve estar bem frustrado por causa disso. Mas esse é o ideal de vida. E não é porque não tem sido assim que não pode ser assim. Cabe a cada um de nós cristãos ajudar para que seja assim, elegendo bem os nossos governantes, para que eles sejam sim modelos de vida para todos nós. E orando muito pela santidade dos nossos sacerdotes, porque a eles cabe a missão de serem embaixadores de Deus nesse mundo. Que classificação devemos dar ao homem que invoca o Espírito Santo e oferece o sacrifício mais impressionante da missa e constantemente lida com o Senhor de todos nós? Quem pode ser maior do que ele? Que grande pureza e que piedade real devemos exigir dele? Pense que tipo de mãos deve servir a esses propósitos e que tipo de língua deve pronunciar essas palavras. E reze para que o seu pároco, para que o seu sacerdote, para que o seu vigário tenha exatamente essas características, esse modelo de santidade, essas virtudes para apresentar para a igreja. A alma que recebe um espírito tão grande não deveria ser mais pura e santa do que qualquer outra coisa no mundo? Durante a missa, os anjos ficam ao lado do padre. Isso é uma tradição da igreja, que os anjos e os santos no céu não aguentam ficar no céu quando uma missa está sendo celebrada. Eles descem, e descem exatamente no momento do santo, para verem o milagre da transubstanciação do pão e do vinho que se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Os poderes do céu enchem todo o santuário, todo o espaço ao redor do altar, em homenagem àquele que está no altar, o sacerdote, em persona Christi, mas o sacerdote. E aí São João Crisóstomo começa a contar algumas historinhas de pessoas que ele conheceu. Conheço um homem velho e santo que viu visões. Uma vez, de repente, ele viu uma multidão de anjos vestida com vestes brilhantes circulando o altar. Eles estavam se curvando como soldados fazem na presença de Deus, diante de Jesus consagrado no altar. De minha parte, diz São João Crisóstomo, eu acredito nessa visão. Outro exemplo ele dá. Outra pessoa me disse, e ele próprio era uma testemunha ocular para isso, que aqueles que estão prestes a morrer, né, se haviam participado recentemente dos mistérios com uma consciência limpa, são guardados por anjos enquanto respiram o seu último suspiro. Também é outra tradição da nossa igreja. E quando morremos,
Anjos, santos, Maria vem nos buscar para nos levar até Jesus. Depois os anjos os levam embora, tudo por causa do sacramento que essas pessoas moribundas receberam. Esse sacramento, quer tenha sido ele a unção dos enfermos, a confissão ou mesmo a Eucaristia, eles preparam a alma daquela pessoa enferma, gravemente enferma, para a sua última passagem, para a passagem das dificuldades desse mundo para a eternidade junto de Deus. Deve-se tremer para introduzir uma alma em um mistério tão sagrado, para avançar para a dignidade do sacerdócio. Pois a alma do padre deve brilhar como uma luz radiante sobre o mundo inteiro. Nós, como leigos, temos a obrigação de, com a nossa oração, com a nossa intercessão, fazer a luz dos nossos padres brilhar intensamente todos os dias, radiante como o sol. Para rezarmos, então, as dificuldades de um padre são como nada comparado com as suas relações com Deus. Um padre é um embaixador em nome de todo mundo, dos vivos e dos mortos. Um padre é como um pai de todos, a ele é confiado o mundo inteiro. Ele abre mão de ter uma família própria para assumir a família de Deus como sua família. Para guardar, a alma do padre deve brilhar como uma luz radiante sobre o mundo inteiro. O que você está fazendo para ajudar o seu padre a brilhar? Para praticar. Honre os padres que você conhece, pelos que eles fazem e por quem eles são. Talvez pela força de suas próprias virtudes, mas fundamentalmente pela graça que Deus deu a eles. A graça que Deus lhes concedeu certamente supera em muito as fraquezas e os pecados desses sacerdotes. Pelas palavras de consagração, ele as muda, pão e vinho, as ofertas, no corpo e no sangue de Cristo, tão certamente quanto muda o pão para o corpo na Eucaristia. Antes de corrigirmos um padre, devemos orar e jejuar por ele. E, se devemos corrigi-lo, devemos fazê-lo de forma privada, em particular, com o máximo de discrição possível, para que a autoridade dele perante a Igreja não fique de forma nenhuma comprometida. Amém? Amém? Amém. Nos vemos amanhã para o nosso último encontro com São João Crisóstomo. Até lá!